Boa noite, meus irmãos. Sempre um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar a mensagem da palavra de Deus juntos aqui, ainda estando longe aí virtualmente. Sempre bom poder estar juntos espiritualmente aí ao lado, próximo do nosso Senhor, por meio da sua palavra. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem, a passagem da palavra de Deus que está no livro de Josué. Lembram que na semana passada o pastor, ele começou uma série de estudos que tem como título A Fé Corajosa, né? E quando nós falamos de fé corajosa, estamos falando de uma pessoa que ela está fazendo as coisas, uma pessoa corajosa, uma pessoa que faz as coisas sem medo, com valentia, que tem uma iniciativa para fazer aquilo, que tem essa vontade para fazer aquilo. E estando nesse sentido, o pastor na semana passada, ele falou do Josué. E aí no capítulo 1 nós podemos ver um Josué que no meio da sua vida, no meio da situação que ele estava passando, da dor de ter perdido aquele líder, aquele mestre que ele tinha, como era Moisés, Deus chama ele, faz o chamado para Josué, para ele sair, para ele tomar conta daquele trabalho, de poder levar o povo a essa conquista da terra que Deus tinha prometido. Então, capítulo 1, podemos chamar o capítulo 1 como o chamado, um chamado de coragem, um chamado para uma pessoa corajosa. Capítulo 2, porque hoje vamos saber umas coisas do capítulo 2 para frente. No capítulo 2, para entender um pouquinho o contexto, nós vamos saber aí a história dos espias. E quando chegamos no capítulo 2, nós vemos como Josué manda esses espias para ver a terra. E olha aqui no versículo 9 e o versículo 11 do capítulo 2, diz assim: e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou no seu coração, e em ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. No capítulo 2, é interessante porque aparece aí uma mulher, né? Uma mulher que era uma prostituta, que se chamava Raabe. E quando ela aparece na história, ela aparece tendo cuidado, tendo a proteção dos espias que tinha mandado Josué. E é interessante porque Deus vai fazer uma confirmação para Josué daquilo que ele estava mandando para ele. Por meio de quem? Dessa mulher. Como ela vai mostrando para eles que isso que significava Deus para o povo de Deus, era também uma realidade nesse povo. Em Jericó. E ela fala para ele: não sabemos o que está acontecendo, não sabemos que Deus tem poder, não sabemos que Deus fez vocês cruzar o Mar Vermelho, não sabemos o poder dele, e nós não temos ânimo nenhum para poder lutar. Então Deus confirma no capítulo 2, confirma por meio desses espias que ele estava no controle, o reconhecimento do Senhor. Como não ter coragem com isso? Como não ter uma fé corajosa, sabendo que Deus está preparando a situação para mim? Então, capítulo 2, os espias. Capítulo 3, a passagem do Jordão. É interessante essa passagem porque Josué se levantou muito de madrugada, e tendo aí a todo o povo de Israel, fala para eles que era necessário, eles precisavam sair desse lugar e começar uma nova etapa, uma nova aliança. E foi assim que Josué, por meio com todo o povo, eles saem para cruzar quê? Para fazer a passagem pelo Jordão. Capítulo 3, versículo 7, diz: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante o solo de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. E que interessante ver Deus falando com Josué e falando para ele: olha aqui, começa agora.
Logo depois que vocês entenderam e viram por meio de Rabi que eu estou com vocês, que eu já dei a vitória para vocês, é o momento de vocês tomar posição, é o momento de vocês poder tomar uma posição correta, direta, com aquilo que eu estou pedindo para vocês. E no capítulo 3, bom, é o momento de passar esse Jordão, é o momento, e Deus vai dar esse acompanhamento, Deus vai dar essa coragem para Josué, e ele entender que ele estava com ele, que Deus estava com Josué, que Deus estava acompanhando em todo momento. Agora no capítulo 3, Deus fala para ele: bom, Josué, eu sei que a situação não é fácil, eu sei que a situação não é simples. Lembrem, nunca esqueçamos do contexto. Moisés tinha morto, Josué tinha como um reflexo de exemplo a Moisés, o líder, aquele que estava lá na frente, morreu, e agora eu tenho que assumir tudo. Lógico, Deus estava com ele, Deus tinha preparado ele desde o começo. E no capítulo 3, nós podemos ver isso. Deus falando para ele: bom, é o momento de você entender que eu vou estar do teu lado, eu vou estar próximo de você. Meu irmão, hoje em dia com a nossa situação, Deus tem nos preparado para esse momento. O pastor Sundar falou lá na quinta-feira, no PG que estamos tendo pelo Zoom, que Deus tem nos preparado para esse momento. E eu acho que é uma coisa linda escutar isso, né? Porque tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós temos escutado do Senhor, de confiar, de esperar, de entender, de obedecer, de entender que Deus está no comando de tudo, Ele tem controle de tudo, isso também vai para esse tempo. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente não sabe se a situação vai ficar pior, ou que a gente não sabe se eu vou ficar doente ou não, a minha família, confia. Deus está falando, ainda nessa situação, eu vou estar próximo de você, eu vou estar do teu lado. Capítulo 3, a passagem do Jordão. Capítulo 4, e olha aí o que acontece, logo que eles estão passando pelo Jordão, é interessante que Josué fala para eles: bom, do meio do rio, vocês vão pegar 12 pedras. E vocês vão pegar essas 12 pedras, por quê? Porque elas iam ficar como um símbolo, uma lembrança daquilo que Deus tinha feito. Olha aí no versículo 19, diz: subiu pois do Jordão o povo, no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, estamos em Josué capítulo 4, versículo 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Que interessante, porque aqui vemos na palavra de Deus que Josué falou para eles: vamos a tirar essas 12 pedras. Mas para quê? Porque isso tem que ficar como um exemplo, isso tem que ser uma lembrança de que o Senhor estava conosco. E quando vossos filhos, e quando as suas descendências perguntem: que é isso que está aqui? Esse foi o poder do Senhor que nos fez passar pelo seco, o rio Jordão. Gente, você não sei, meus queridos irmãos, se nós pensamos nesse tempo. Mas nesse tempo que nós estamos, vai ser mais na frente, um tempo histórico. E o que você vai contar para seus filhos quando estejam mais velhos? O que você vai contar para seus netos? O que você vai contar para sua família aí, das gerações que vêm lá na frente que ainda não nasceram? Nós vamos a falar que esse tempo foi ruim,
Foi um tempo feio, foi um tempo onde a gente estava fechado em casa, sem fazer nada, sem sentido, sem saber, lutando com uma coisa que nem sabemos onde está, porque não podemos ver ele. O que você vai falar? Sabe, essa situação do Jordão, depois que Deus fez passar por seco, eles deixaram uma lembrança, sabendo que aquilo, essa situação complicada de ver o rio e não saber o que fazer, Deus deu uma solução. Eu te pergunto, meu irmão, em meio dessa situação, você tem fé de que Deus pode dar uma solução? Eu tenho. Eu acredito totalmente de que Deus tem o poder para terminar toda essa situação quando Ele quiser. E Ele está cumprindo o seu plano. Ele está cumprindo com aquilo que Ele quer fazer. E Ele está trabalhando ainda nessa situação nas nossas vidas. E a pergunta seria, nessa noite, qual vai ser a sua lembrança desse tempo? Uma família unida ou desunida? Os filhos obedientes ou rebeldes? Os pais mais amorosos ou sem amor? As famílias fortes ou fracas? Qual vai ser a sua lembrança desse tempo? E nessa situação do Rio de Jordão, a lembrança foi: Deus nos salvou. E aí está a lembrança disso. Que possamos realmente deixar uma lembrança desse tempo. Mas uma lembrança que quando os nossos filhos, eu tenho uma filha de 3 anos, quando ela possa ter 15, 20 anos, e ela me pergunta aí: papai, o que aconteceu nesse tempo? Eu possa falar: foi o tempo em que a nossa família ficou mais próxima do Senhor e um do outro. Que realmente essa possa ser nossa lembrança nesse tempo. Então, capítulo 4, as 12 pedras da lembrança. Capítulo 5, olha aí. E aí vemos uma coisa interessante, porque no capítulo 5, Josué percebe uma coisa. Sabe o que ele percebe? Que logo depois que todo o povo saiu com ele, no deserto, muitos deles morreram. E esse sentido de morrer também morreu o quê? A aliança que Deus tinha feito com isso. Por meio de quê? Da incircuncisão. E no capítulo 5 vemos 2 coisas: a incircuncisão e a Páscoa. Uma falava de aliança, e a outra, nós podíamos participar, se primeiro podíamos fazer parte de quê? Dessa família, desse povo. Então, Josué vendo essa situação, ele fala: tem muito povo que não faz parte. Passou o tempo daqueles que foram desobedientes. Passou o tempo daqueles que ficaram rebeldes e por consequência não entraram na terra prometida. Mas tem uma geração nova que ainda não fez essa aliança com Deus. Para começar a conquista, eles precisavam primeiro estar em uma aliança correta com Deus. E uma das coisas que o povo de Deus exigia para essa aliança era a incircuncisão. E quando nós chegamos ao capítulo 5, olha no versículo 8 e 9, Josué vendo tudo isso, ele no versículo 8 diz: tendo sido circuncidada toda a nação, uma aliança total. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então Deus tinha que fechar o processo de Egito, e esse dia fechou. Porque essa geração que não acreditou, essa geração que ficou rebelde, terminou ali. E Deus começou uma nova era, uma nova aliança com esse povo, essa geração nova. E é interessante porque Josué começa com eles falando: nós precisamos entender que essa aliança vai nos permitir ter uma comunhão real com Deus. Meu irmão, se você está aí na tua casa, nesse momento difícil, mas nós não estamos em uma comunhão real com Deus, só vamos a ter derrotas. Só vamos a ser um povo de derrota em derrota. Mas a Bíblia fala que aquele que está no Senhor, aquele que está do lado do Senhor, está do lado de quê? Da vitória. Eu sou vencedor se eu estou do lado do Senhor. Então eles precisavam essa aliança.
essa comunhão para poder começar a conquista. E no versículo 10 ao versículo 12, olha o que diz: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Diz: comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades na terra de Canaã. Que lindo, né? Porque o ciclo, o processo do escape, da saída de Egito terminou aí. Deus tinha feito todo o seu projeto com o povo. E esse era o momento de terminar. Meu irmão, todo projeto de Deus tem um começo e um final. E você pode ser que esteja achando que é complicado, que não fechou o ciclo, que não fechou o projeto. Calma aí. Eles estavam já prontos para começar a conquista. Eles estavam já prontos para sair com toda essa valentia, a coragem do Senhor para fazer as coisas que o Senhor tinha mandado para eles. Mas era preciso, eles precisavam retomar essa aliança, retomar essa comunhão. A incircuncisão, a Páscoa, não era um assunto para negociar. Não era um assunto para ver se se podia fazer ou não. Sabe, meu irmão, a aliança, a comunhão com Deus não é um assunto que nós podemos negociar. É uma necessidade que nós possamos dia a dia viver uma vida em aliança e comunhão com Deus. E não simplesmente um desejo de fazer isso, sino realmente poder viver aquilo de um jeito correto, de um jeito certo. E chegamos ao capítulo 6. Logo que nós vemos o capítulo 1, com o chamado, o capítulo 2, com os espias, com o capítulo 3, a passagem do Jordão, o capítulo 4, sim, as 12 pedras aí de lembrança, e o capítulo 5, a nova aliança e a comunhão. Chegamos ao capítulo 6, e é muito interessante porque, na realidade, esse capítulo 6 tinha que começar no versículo 13 do capítulo 5. E olha aí, diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se postrou com o rosto em terra e adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E como começa uma conquista? Como começa uma conquista de parte do plano, do projeto do Senhor? A conquista começa quando nós temos esse encontro pessoal com o Senhor. Meu irmão, eu não sei se você está passando essas situações de não saber o que fazer, de que toda coisa que você faz sai errado, tudo aquilo que você pensa não dá certo. E sabe, muitas vezes acontece isso porque nós não estamos começando por aquilo que realmente é o correto. Comunhão, um encontro pessoal com Deus. Sabe, quando nós fazemos os discipulados com os adolescentes e os jovens, uma das coisas que sempre encontramos é no conselho. Eles não procuram conselho, muitas vezes estão procurando afirmação ou confirmação, quando nós precisamos buscar o conselho de Deus e não a confirmação de Deus. Uma coisa é falar: Deus, está correto, é certo aquilo que eu estou fazendo. E outra coisa muito distinta é fazer: está certo, não, Deus? Ou dizer: Deus, é bom, né? É muito diferente. Por isso que muitas vezes aquilo que nós queremos fazer termina em quê? Em derrota. Josué não. Josué começou a conquista com um encontro pessoal com Deus. Um Deus santo. Um Deus que não está brincando com o pecado. Um Deus que não está ficando manchado pelas coisas erradas.
Se nós queremos uma vitória de parte do Senhor, a santidade não é uma coisa que nós podemos negociar. É um estilo de vida. E chegamos ao capítulo 6. Eu coloquei de título para o capítulo 6, assim: corajosamente ilógico. Corajosamente ilógico. Por quê? Porque quando chegamos no capítulo 6, tem uma coisa muito interessante, porque tudo aquilo que acontece nesse capítulo 6 não tem muito sentido. Deus, o Deus poderoso, Deus, o Deus que tem um exército todo poderoso, mandando fazer a conquista de Jericó de um jeito que realmente era muito ilógico. Toda vez que eu chego a Josué capítulo 6, eu sempre tento pensar outro jeito que tivesse sido mais fácil. Uma semana fazendo o plano de Deus, quando ele tivesse feito tudo em uma hora, porque ele tinha o poder. Mas sabe, meu irmão, nesse capítulo 6, corajosamente ilógico, nós vamos ver algumas coisas em quanto a essa ilógica, a isso ilógico que nós chamamos, ilógico aos nossos olhos, mas muito lógico aos olhos de Deus. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 6 diz: ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre, de carneiro, adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então começa o ilógico. Deus no versículo 1 diz aí na sua palavra que Jericó era uma cidade rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Lógico, eles tinham escutado de que vinham os filhos de Israel. E se vem o perigo, a primeira coisa que nós fazemos com o perigo, o que é? Fechar as portas. O que estamos fazendo hoje em dia? Nós sabemos que tem uma situação complicada lá fora. O que eu faço? Fecho a porta e na minha casa tento me cuidar, me proteger. Meu lugar seguro. Jericó também. Eles escutaram que vinha e eles falaram: tenho que fechar a porta, tenho que fechar a porta da cidade. E quando nós estudamos um pouquinho de Jericó, nós vamos ver que Jericó era uma cidade alta, os muros eram muito altos. Então quando as pessoas tentavam subir pelos muros para que eles possam conquistar o povo, então demorava muito em chegar até o mais alto. Então para os que protegiam a cidade era muito mais fácil matar eles ou derrotar eles. Então não tinha jeito de subir pelos muros e conquistar Jericó. Os muros eram de construção muito grossa, então não era fácil também entrar por meio. E Deus fala para eles: olha, entreguei na tua mão Jericó. Primeira coisa desse tema corajosamente ilógico. Primeiro, o ilógico do plano. O ilógico do plano. Que plano para mais sem sentido para uma pessoa como eu? Porque Deus está falando para eles: vocês vão fazer o seguinte, todo o povo vai rodear a cidade de Jericó, os muros de Jericó, e vamos a rodear os primeiros 6 dias, sim? Uma volta por dia. Você se imagina? Todo o povo aí ao redor do Jericó, no primeiro dia, com os instrumentos musicais, a arca do Senhor e os soldados aí armados, versículo 8, versículo 9, e está rodeando aí a cidade sem fazer nada. Eu imagino os homens armados de Jericó, que estavam aí olhando desde lá em cima,
falando em que momento do primeiro dia eles vão a começar a nos atacar. E o que aconteceu? Eles deram uma volta e foram embora. Ilógico. Deus tinha falado para eles que eles iam a tomar uma cidade, como falam os teólogos, impenetrável. Era impossível conquistar uma cidade desse tipo de infraestrutura de construção. Deus tinha falado para eles que tinham que rodear. Como a gente vai conquistar uma coisa rodeando um lugar? Deus tinha falado que eles tinham que encontrar pessoas que possam tocar instrumentos quando eles estejam dando volta. Com música eles iam a ganhar. Deus tinha falado para eles que no último dia, no sétimo dia, eles tinham que dar 7 voltas e gritar. Sabe, se eu começo a gritar agora aqui na igreja, eu tenho total certeza de que nada vai cair. Nada vai acontecer. Porque a minha voz não tem poder. Porque a minha voz não tem essa força para destruir um lugar. Mas aí não era o poder na voz das pessoas, era o poder de Deus, fazendo que eles possam primeiro obedecer esse plano ilógico. Então, primeira coisa, o ilógico do plano, Deus mandando fazer uma coisa tão sem sentido para os homens, mas com muito sentido para Deus. Não parece um pouco ilógico também o que nós estamos passando hoje em dia, né? Com o fato de que nós temos que estar fechados em casa, com o fato de que nós temos que estar aí sem poder sair, sem poder ver as pessoas que nós amamos, sem poder estar juntos como igreja. Que ilógico desse plano. Como que a igreja vai crescer desse jeito? A ideia não é falar para todo mundo que Jesus é Deus. A ideia não é que nós possamos compartilhar com todos que a salvação está na palavra de Deus. Como eu vou fazer isso fechado na minha casa? Tem um estudo que fala que hoje em dia, com toda essa pandemia, os 68% da população do mundo está nas redes sociais. 68% da população do mundo está nas redes sociais. Qual é o significado disso? Meu irmão, estando na tua casa, você pode impactar o mundo para Cristo. Sim, falando às pessoas aí, lógico, pode usar o Facebook, pode usar seu Instagram, pode usar seu Twitter, pode usar seu e-mail, Gmail, o que você quiser. Sabe, ferramentas temos para impactar esse mundo para Cristo. Minha mãe, ela falou para mim que nesse mês que elas estão em quarentena lá no Peru, a quarentena lá é sim ficar em casa isolado totalmente. Ela falou para mim que em um mês ela nunca viu tantas pregações, não escutou nunca tanto da palavra de Deus como nesse mês. Sabe, nós podemos, ainda com essa ilógica do plano, continuar falando de Deus. Então, primeira coisa, o ilógico do plano. Deus dar voltas, 6, e no sétimo dia 7. Deus gritar, sim, porque era o plano de Deus. Ilógico para nós, com tanto sentido para Deus. Então, primeira coisa desse plano, desse projeto de Deus, era o ilógico do seu plano. Segunda coisa, não somente o ilógico do plano, sino também o ilógico do resultado. Se você continua aí no versículo 8, no versículo 9 e 10, você vai ver que Josué organizou todo o povo, e organizou de tal jeito de que eles possam, ainda sem ter que lutar, estar em segurança, enquanto faziam essas voltas aí no meio da cidade. E no versículo 12 diz: levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Era um desfile
com uma bênção do Senhor. E olha o que diz, versículo 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por quantos? Por 6 dias. E eles fizeram o dia 2, 3, 4, 5, 6. Mas olha aqui, primeira coisa, o ilógico do plano. Segunda coisa, o ilógico do resultado. Olha o versículo 15. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva. E da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Parênteses. Josué não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha certeza de que alguma coisa ia acontecer. Meu irmão, você sabe o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês? Eu não sei também não. Mas eu tenho uma coisa clara, é que eu não posso saber o que vai acontecer, mas Deus sim sabe. E nele eu posso confiar, e nele eu posso estar seguro, nele eu posso ter essa segurança de que Ele está no controle, ainda quando eu não sei o que vai acontecer. Versículo 17, porém a cidade será condenada, ela e todo quando nele houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E aí continua no versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, caíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram, totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como ovelhos, também bois, ovelhas e jumentos. Eles entraram quando viram que os muros caíram. Eles entraram direto para cumprir com aquilo que Deus tinha mandado. Você se imagina nesse momento? Eu sempre imagino a situação dessas, né? Eu, Vitor, dando volta o primeiro dia, uma cara sem graça, sem sentido, e no dia 7, depois de dar 7 voltas, o muro caindo, e a minha cara de surpresa, falando: eu não esperava isso, mas o plano de Deus, e o Deus do plano, sim. Então, a lógica do resultado, né? O grito que fez cair as muralhas, não, foi a obediência de um povo que confiava que esse grito nas mãos do Senhor pode ter poder. Meu irmão, seu fechamento em casa, meu fechamento em casa, nas mãos do Senhor tem poder. E nós podemos usar isso para derrubar muralhas, para fazer cair muros. Muros que por muito tempo têm existido. Você sabe uma coisa? Quando termine todo esse isolamento social, essa quarentena, uma das coisas que vai acontecer é que todas as pessoas vão estar com uma sensibilidade por escutar o mensagem de Deus. E muitas daquelas pessoas que antes não queriam nem escutar da mensagem da palavra de Deus, vão a querer escutar. Os muros caíram. As muralhas não estão mais. E vai ser a nossa oportunidade de poder ir e falar de Deus para eles. Mas Vitor, o plano é ilógico. 30 dias fechados em casa. Sim, porque precisamos entender que não é nosso plano, sino que é o plano de Deus. Que não é nosso resultado, que é o resultado de Deus. E terminando, no versículo 22 ao 25, nos vemos a Raabe. E Raabe é um quadro de nós. Porque olha aí que diz o versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai dela com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e todo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel.
Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata e o ouro, e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué, diz aí versículo 25, conservou com vida a prostituta Rabi e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros do Josué, que Josué enviara a espiar a Jericó. Que interessante, né, irmãos? Rabi, aquela mulher que tinha entendido de que Deus era muito mais poderoso que qualquer outra coisa, ela pôde desfrutar da bondade do Senhor. E olha aqui, primeira coisa que nós vemos é que aqueles espias cumprem a sua palavra no versículo 22. Segunda coisa, no versículo 25, vemos a Josué conservando a vida da Rabi, apartando ela da destruição e levando ela para o acampamento. E número 3, Josué faz que ela seja parte do povo. No versículo 25, terminou essa situação, vamos de novo, você faz parte de novo do povo de Deus. Você faz parte agora, até hoje. E quando quando Josué fala até hoje, é porque está, se você avança um pouquinho na passagem da palavra de Deus, você vai ver que mais na frente ele aparece. Ele aparece de um jeito especial, de um jeito diferente. E qual é o quadro entre Rabi e nós? Sabe, nós, se temos fé no Senhor, nós vamos saber que Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre. Ele é um Deus que não deve nada. Ele é um Deus que quando Ele fala uma coisa, Ele vai fazer. Confiança. Ele falou que nós podemos confiar e acreditar nele. Nós vamos ter salvação. E eu posso confiar. Rabi estava na sua casa. Eu imagino quando ele escutou que os muros caíram. O medo dela. Será que eles vão cumprir com a palavra deles? Será que eles não vão matar eu também? Eles cumpriram. Sabe, estamos em uma situação onde Deus fala, confia. E quando toda a situação parece que está caindo por todos os lados, eu tenho que esperar em casa, confiando em que Deus possa cumprir a sua palavra. Segunda coisa, no meio da destruição de todo esse povo, Rabi sabia que a salvação estava. Ele estava esperando aí. E sabe, no meio da situação que o mundo está vivendo, eu posso confiar em que Deus está aí comigo. E por último, é linda essa parte quando Josué chama Rabi e a família do pai dela. E que faz? E faz que ela seja parte do povo. Quando nós acreditamos em Jesus, Deus nos faz parte do seu povo. Deus nos faz parte da sua família. Meus irmãos, está sendo um tempo difícil estar longe de vocês. Mas nós continuamos sendo o povo de Deus. Nós continuamos sendo a família de Deus. E que isso possa ser realmente uma realidade, ainda longe, nos preocupando pelos outros, chamando a gente entre um e o outro, aqueles que estão tentando fazer alguma coisa para sobressair desse tempo, para tentar sobreviver, ajudando-nos. Sim, porque esse tempo é uma mostra clara que Deus tem um ilógico plano aos nossos olhos, mas perfeito aos olhos dele. Um ilógico resultado aos nossos olhos, mas perfeito aos olhos dele. E um ilógico perdão, porque Rabi não merecia nada, mas com muito sentido aos olhos de Deus, ao igual que nós. Nós não merecíamos perdão. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele nos mostrou esse perdão por meio de Jesus. Querido, corajosamente ilógico. E Josué, no meio de toda essa situação, ele tinha que ir para frente. Ele tinha que se levantar e estar dando essas voltas sem sentido, esse grito sem sentido e essa vitória sem sentido para ele. Porque não era ele o chefe, não era ele o dono da vitória. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Que nós possamos ser esse instrumento, e nesse tempo de dificuldade, nas mãos do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque ainda quando nós não entendamos,
esse tempo, ainda quando nós não entendamos seu plano, ainda quando nós não entendamos seu resultado, e ainda mais quando nós não entendamos o seu perdão para nossas vidas. O Senhor faz a sua vontade, agradável e perfeita. Nos ajuda, Senhor, a poder ser corajosos, a entender que ainda quando eu não entendo nada, tem um Deus que tem totalmente claro todas as coisas. E que eu posso confiar no Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Deixamos tudo nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.